Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, pode botar no telão, a gente vai ler dali, que fica melhor para mim. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, repita comigo, rico, isso, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, é uma espécie de palmeira com espinhos, a fim de ver Jesus, porque ele havia passado por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é um filho de Abraão. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e em graça nessa manhã, pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa e viva, possa servir de exemplo para os desafios que nós enfrentamos hoje, nessa caminhada existencial de fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Bom, queridos, eu queria nessa conversa falar sobre um dos encontros que Jesus teve com esse homem chamado Zaqueu. Talvez você já tenha ouvido alguma pregação, inclusive minha, sobre Zaqueu, mas hoje, numa ótica diferente, eu queria, junto com você, caminhar na Bíblia e falar sobre esse encontro. Afinal, existem encontros, como eu disse na oração, que nos proporcionam coisas boas, experiências incríveis de viver. Mas existem encontros que nos ferem, que nos machucam, que de alguma forma marcam a nossa vida negativamente. A gente tem por hábito sempre de colocar diante de Deus as nossas orações com súplicas e ações de graças, como a própria palavra diz. E a Cris, que esteve aqui, ela pediu inclusive intercessão, oração, pela Conferência das Mulheres, que vai acontecer agora no início do próximo mês. E a pergunta que fica é: por que oramos? Todas as orações que fazemos, Deus responde? Sim ou não, Lucas? Não. Mas por que ainda assim oramos, se Deus conhece todas as coisas? Se Deus sabe inclusive do meu pensar, como a canção que foi cantada aqui fala, por que é que devemos orar, Cíntia? Por que é que devemos colocar? Isaías diz que antes que venha uma palavra à nossa boca, Ele já conhece. Então, para que devemos orar se o Senhor conhece todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, todas as nossas motivações? E eu queria que você pensasse comigo, Cristiano, numa vida onde nela não houvesse necessidade. Imagina uma pessoa que não tenha necessidade de absolutamente nada, Viviane. Nada. Tudo o que a pessoa quer, ela tem. Então, essa pessoa, ela não tem necessidade alguma de orar a Deus e de pedir nada para Deus. Porque essa pessoa tem tudo, sim ou não? Mas será que a minha oração, ela está realmente somente pautada numa relação de petição? Será que quando eu oro, eu tenho que orar somente pedindo a Deus? A gente acaba se surpreendendo quando a gente tenta, Cacá, fazer um exercício de fazer uma oração sem pedir nada nessa oração. É muito curioso, e eu quero incentivar você em algum momento, talvez hoje ou à noite, antes de você dormir, você tentar fazer esse exercício. Você vai fazer uma oração de agradecimento e em algum momento você vai se pegar pedindo alguma coisa. Porque nós já estamos condicionados a sempre pedir todas as coisas.
E difícil para nós é fazer uma oração somente agradecendo a Deus por aquilo que nós já temos. Porque vivemos uma vida onde sempre queremos e temos a necessidade de buscar mais coisas a Deus. Mas como o Tim Keller disse, a gente só passa a perceber que Jesus é a única coisa que a gente precisa quando Ele se torna tudo que a gente tem. Quando Jesus realmente assume o controle. Quando Jesus assume a posição mais importante da nossa vida. Todo ser humano, ele necessita de um Salvador. Todo homem necessita de um Salvador. No Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio que já pisou na face da terra, chegou num momento no final da sua vida, quando escreveu o livro do Eclesiastes, amargurado. O livro do Eclesiastes ele é conhecido como o livro mais mal-humorado, pastor Edson, da Bíblia. Mais mal-humorado. Mas não é porque Salomão estava azedo, é porque Salomão ele chegou no momento de amadurecimento da sua vida, que ele percebeu que muitas das coisas que são buscadas no início e no meio da vida não fazem o menor sentido quando se chega no final dela. E Salomão ele acabou percebendo, por ter se corrompido e permitido que as mulheres que Deus havia determinado que ele não se envolvesse com elas, deturpassem o seu coração. Então Salomão ele escreve para nós, no capítulo 9, que ele fez muitas coisas, buscando completude, saciedade na sua alma, e nada do que ele fazia produzia paz e saciedade. Ele estava totalmente depressivo. Ele tinha dinheiro. Não, ele não tinha dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, porque a Bíblia fala que nenhum como ele antes ou depois acumulou tanta riqueza quanto ele. Então Salomão tinha muito dinheiro, mas estava vazio. Salomão tinha muitos imóveis, tinha o templo que havia construído, casas, palácios, mas ainda assim estava vazio. E o que ele fez para tentar preencher esse vazio existencial da sua alma? Ele começou a se relacionar com uvas, com vinhos. Ele plantou vinhas e ele começou a plantar e colher das melhores uvas já existentes na terra. Ele era um especialista em botânica e zoologia. E ao ser especialista em botânica, ele começou a cultivar as melhores uvas e produzir os melhores vinhos. E o texto diz que Salomão ele se deu ao vinho. Ele começou a se alegrar com a alegria do vinho. Então, enquanto ele bebia, ele estava alegre. Mas depois que o efeito do álcool ia embora, ele percebia que aquele vazio existencial, ele retornava para a sua alma, carcomendo ela de dentro para fora. E aí ele percebeu que aquilo não ia produzir alegria. E aí ele começou a fazer corais, pessoas que cantavam de alguma forma para ele. E aí, depois de não ter sucesso nisso, ele começou a construir casas. Isso está em Eclesiastes. Começou a fazer grandes construções, mas em algum momento também isso não trouxe saciedade para ele. Depois ele começou a desfrutar daquilo que de melhor existe na carne humana. Ele começou a se relacionar com muitas mulheres. Salomão, ele teve 300 esposas e 700 concubinas. Rapaz, você imagina quanto problema Salomão não tinha, não é verdade, gente? Misericórdia. Ele tinha 1000 mulheres. E você sabe o que ele acabou percebendo? Que mesmo muito se relacionando com todas essas mulheres, a alma dele continuava seca e vazia. Salomão, ele diz no Eclesiastes: tudo o que os meus olhos desejaram, eu não neguei a eles. Ele fez absolutamente tudo o que ele queria fazer, mas ainda assim lhe faltava alguma coisa. Mas ainda assim a sua alma estava seca e vazia. 90% das pessoas, elas acham que o problema da vida delas está relacionado a dinheiro. Mas se o problema da sua vida fosse dinheiro, as pessoas que têm dinheiro e têm problema, não teriam o problema. E aqui nós vemos esse homem chamado Zaqueu. Ele era um publicano, ele era um judeu que havia sido comissionado pelo Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. E ele, a Bíblia fala que ele era rico. Repita comigo, rico. Então não faltava nada para ele. Tudo que ele queria comprar, ele podia comprar.
Só que a Bíblia fala que Jesus estava passando por ali, por Jericó. Jesus estava passando, provavelmente seguindo em direção a Betânia. E o texto diz que quando Zaqueu, que era rico, que era famoso, não tinha uma boa reputação, Tadeu, mas ele era rico, ele era famoso e ele era chefe dos publicanos. Havia os coletores de impostos e havia o chefe dos coletores de impostos. Zaqueu, ele era chefe dos coletores de impostos. Ele era muito famoso. A sua reputação era uma má reputação de um homem ladrão, que roubava, que extorquia as pessoas, inclusive o seu próprio povo. E o texto diz que quando Zaqueu ouviu falar que Jesus estaria passando por Jericó, ele decidiu ter um encontro com Jesus. E a pergunta que eu faço, Lucas, é: o que fez Zaqueu querer ter um encontro com Jesus? Afinal, ele tinha tudo o que ele queria ter. Ele tinha dinheiro, e o dinheiro proporcionava para ele segurança, estabilidade, proporcionava para ele provisão. Mas faltava algo na sua alma que, por mais que tivesse dinheiro e tudo o que o dinheiro pode comprar, não conseguia preencher esse vazio existencial. Eu me lembro que alguns anos atrás eu disse isso numa pregação, nós acabamos vivendo num ciclo, num loop existencial de acumular e substituir. Porque nós vivemos numa busca de prazer e de saciedade. Só que ninguém vive uma vida só de prazer. A vida, ela é cíclica, ela é formada de dias bons, dias maus. Uma hora você está bem, outra hora não. As nossas emoções, elas são como uma fileira de pistões, de pistão, que vira e mexe, um está aumentando, abaixando, e a gente vai tentando se equilibrar dentro dos dias bons e também dos dias maus. Ninguém vive uma vida só de momentos bons. Ninguém vive uma vida só de prazer. Observe que na vida, as pessoas que querem estar somente no prazer a todo momento são pessoas que adoeceram, como os dependentes químicos. As pessoas que são viciadas em drogas, o que elas querem? Estar somente vivendo o prazer no prazer. E nada mais faz sentido para essas pessoas. E elas vivem buscando isso a todo momento, porque elas não querem enfrentar o dia mau. Elas só querem o prazer pelo prazer. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele tinha uma sede. Ele tinha um desejo de se encontrar com Jesus, mas ele tinha um problema. Ele era de baixa estatura, então ele, de acordo com uma estatura mediana, ele era inferior a isso. E o texto diz que a multidão o impedia de ver a Jesus porque ele era de uma baixa estatura. Então, o problema dele de ver a Jesus não era o dinheiro que ele tinha. Existem pessoas que a dificuldade que elas têm de enxergar a Jesus é o dinheiro que elas têm. Mas no caso de Zaqueu, o que dificultava ele de ver a Jesus eram as pessoas que estavam em volta de Jesus e impediam ele, de alguma forma, de ver. O que ele via provavelmente era o braço das pessoas, quem sabe o sovaco das pessoas de mãos estendidas e ele ali debaixo, desesperado: eu preciso sair daqui. E aí eu pergunto para você, o que tem impedido você de ter um encontro com Jesus? O que tem impedido verdadeiramente você de se encontrar com Ele e permitir que, de alguma forma, esse encontro possa mudar a sua vida? Rafael, eu já fui batizado, eu me converti na igreja há muitos anos atrás, inclusive eu vivi muitas experiências com o Senhor. Eu me lembro que no ano de 1000 a gente viveu, observe, que a gente às vezes relaciona os nossos encontros com Jesus de uma forma saudosista, pensando em experiências do passado muito distante que vivemos com Ele. Mas nós entendemos que encontros com Jesus, eles precisam acontecer todos os dias. Jesus, ele mostra para nós que a relação dele conosco é muito mais uma relação de um domingo ou de uma quinta-feira, não importa o horário que você venha. Porque se eu quero ter um encontro com Jesus semanal, aonde num domingo de manhã, à noite ou numa quinta-feira, eu tenho um encontro com Ele, levanto as minhas mãos, recebo oração, recebo uma paz que excede todo o entendimento e eu vou embora. O que muda na minha vida?
O que verdadeiramente muda na minha história e na relação que eu tenho com outras pessoas? Observe que o sonho de Zaqueu, o desejo dele era de ver a Jesus. Isso é o que ele achava, Viviane, que precisava. Eu preciso ver a Jesus. Mas Jesus sabia que o que ele precisava não era ver Jesus. O que ele precisava verdadeiramente era ter um encontro com Jesus. E um encontro com Jesus, querido, muda tudo. Muda a nossa vida. E o texto diz que quando ele estava no meio daquela multidão que espremia, que apertava, que ele não conseguia ver nada, a multidão atrapalhava ele, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, porque aqui eu vou ser mais um no meio dessa multidão. E ele resolveu sair do meio da multidão e ele falou: se essa multidão está indo para lá, eu vou à frente e eu vou subir numa árvore. A cidade de Jericó é chamada Cidade das Palmeiras, por conta das tamareiras. Existem muitas tamareiras em Jericó. Eu estive lá, do lado de fora dela. Só que, curiosamente, Zaqueu ele não sobe numa tamareira. E sabe por quê, Vivi? Porque tamareira é uma árvore muito alta. Ele subiu numa figueira brava. Só que figueira brava é uma árvore com a copa baixa, mas ela produz muitos espinhos. Então ele foi pelo caminho mais difícil. Porque ele disse: se eu subir demais numa tamareira, talvez eu não consiga ver Jesus. E essa é a dificuldade de muita gente. Tem muita gente que está num lugar alto demais para conseguir ver a Jesus. Tem muita gente que cresceu demais. Tem muita gente que acha que tem demais e de alguma forma compreende que não precisa de Jesus. Todo mundo precisa de um Salvador na vida. E eu vou citar novamente a frase do Tim Keller. A gente percebe que Jesus é a única coisa que a gente precisa quando ele passa a ser a única coisa que a gente tem. Quando todo o dinheiro não faz o menor sentido, não busca o resultado que a gente deseja, quando os amigos vão embora, quando ele passa a ser tudo o que a gente precisa, nenhuma outra coisa faz mais sentido para nós. E a Bíblia fala que ele subiu nessa figueira brava e tudo que ele queria era ver a Jesus. Talvez ele já tinha ouvido falar sobre os feitos de Jesus, sobre os milagres que Jesus havia realizado. Quem sabe ele tinha ouvido falar aquilo que está em João no capítulo 4, num encontro de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó, que teve a sua vida transformada. Uma mulher que possuía 5 maridos e o último não era dela, e que teve a sua vida transformada e recebeu um manancial que dela começou a jorrar água da vida. Eu não sei se você já viveu a experiência de estar com pessoas e pessoas dizerem para você: puxa, eu gosto tanto de estar com você. Eu não sei, cara, sabe, quando eu estou com você, alguma coisa de você mexe comigo, me atrai. Você sempre está me colocando para cima. Alguma coisa em você me atrai, mas não se trata propriamente de você, e sim daquilo que você carrega, daquilo que está dentro de você. As pessoas, elas são atraídas por aquilo que está dentro de você, e o que está dentro de nós é a pessoa de Jesus. O texto diz que ele ficou naquela figueira e Jesus passou. Talvez para Zaqueu, Jesus não iria dar a mínima importância para ele, afinal era muita gente. Jericó estava abarrotada de pessoas que cercavam a Jesus e tentavam tocar nele de alguma forma, querer tirar dele alguma coisa, multiplicar pães e peixes, necessidade. Mas Zaqueu não queria uma cura física, ele não tinha nenhum problema físico. Zaqueu, ele não queria a solução para pagar as suas dívidas, porque ele era rico. Zaqueu provavelmente não estava com problema no casamento, porque a Bíblia não faz menção a isso. Então qual era o problema de Zaqueu? O problema de Zaqueu era um vazio existencial dentro dele, que somente a pessoa de Jesus poderia preencher. A nossa vida, querido, ela só faz sentido a partir do momento que a gente entende de onde nós viemos, qual é o propósito aqui na terra e para onde nós voltaremos. O texto diz que quando Jesus passou e viu Zaqueu em cima daquela figueira brava, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, porque convém que hoje eu repouse na sua casa. A multidão parou, querido. Zaqueu não imaginava que aquela atitude dele de buscar a Jesus iria mudar a história da sua vida.
Jesus simplesmente parou tudo que ele estava fazendo. A pergunta que fica é: Jesus poderia ter localizado Zaqueu no meio daquela multidão, mesmo ele sendo de baixa estatura, sim ou não? Mas por que o encontro foi somente depois? Porque Zaqueu fez o que ninguém fez. Porque provavelmente muitas outras pessoas que estavam ali, assim como Zaqueu, tinham necessidade como ele. Queriam de alguma forma estar com Jesus. Mas nem todo mundo, ou ninguém que estava ali, teve a atitude de Zaqueu. Porque são as atitudes que mudam a nossa vida. São as atitudes que tomamos hoje que vão dar o destino que queremos viver amanhã nas nossas vidas. A gente fala, queridos, que a gente quer, a gente diz que a gente tem vontade, mas poucas são as pessoas que estão dispostas a pagar um preço. Porque a gente vive dizendo que o preço já foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço. Mas todos os dias existe um preço a ser pago. Quando o relógio toca de manhã, o celular, e você vai apertar no soneca por mais 5 minutos, ou você vai tocar, vai levantar e vai fazer o seu devocional e vai agir a sua vida. E quando a gente decide ficar soneca, a gente está adiando as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. As decisões que verdadeiramente vão proporcionar para nós uma transformação na nossa vida. Que quando chegar no final da vida, a gente vai olhar para trás, ou a gente vai dar o testemunho, ou a gente vai dar desculpas para aquilo que a gente não fez e deveria ter feito, para aquilo que a gente fez e não deveria ter feito. A vida não é feita somente de acertos, mas de erros e acertos. E o texto diz que Jesus se convidou para ficar na casa de Zaqueu. Agora você imagine todos os judeus que estavam ali, mais os líderes religiosos que viram Jesus se convidando para estar na casa de um camarada que era um ladrão. Então vamos imaginar não, é melhor não imaginar ninguém dentro desse cenário, mas vamos imaginar uma pessoa aí que é mal vista no cenário, e aí de repente Jesus resolve jantar na casa dessa pessoa. Você imagina, eu vou me usar como exemplo. Você imagina se Jesus fala para mim o seguinte: meu filho, aí eu falo, eis-me aqui, Senhor. Aí ele fala assim para mim, eis que eu tenho um propósito na sua vida, uma missão para você. Jesus fala para mim isso através de uma revelação. Eu quero que você vá na casa de um político X e que você jante com ele, você pregue a palavra para ele. Aí Deus fala isso para mim. E aí, se Deus falou, eu tenho que fazer. Sim ou não, gente? Aí eu vou nessa missão. Aí você que está aqui, fica sabendo que o pastor Rafael está jantando na casa de um político. O que você vai pensar? Não precisa falar. O que você vai pensar? Mesmo sabendo que foi Deus que determinou que eu fosse. Você acha que Jesus estava preocupado com que as pessoas começaram a falar sobre ele? Sim ou não? Jesus não estava preocupado. E olha que o pessoal desceu a lenha em Jesus. Pô, brincadeira, eu estava achando que esse cara era o Messias. Pô, brincadeira, tá vendo, cara? A gente acaba se decepcionando mesmo aí, ó, tá vendo? Essa é a prova, cara. Não tem como, cara. Na casa de Zaqueu. Pelo amor de Deus, quem que não conhece Zaqueu, rapaz? São um vagabundo, um pilantra, um ladrão, rouba todo mundo. E Jesus não se preocupou, sabe por quê? Porque a sede de Zaqueu não era uma sede por aquilo que Jesus podia propriamente fazer por ele de uma forma tangível e mensurável. Zaqueu, ele buscava em Jesus aquilo que o dinheiro que ele tinha não pode comprar. Porque o dinheiro pode comprar muitas coisas, como eu disse. O dinheiro ele pode comprar, queridos, uma grande casa. Pode comprar um palácio, mas nunca vai comprar algo que possa ser chamado de lar. O dinheiro pode comprar uma cama, aquela king, grande size, aquela 2x2, mas nunca vai comprar o sono para dormir. Pode comprar o remédio, para que você possa tomar aquelas bolinhas e durma, mas nunca vai poder comprar o sono do justo. O dinheiro pode comprar uma noite de prazer, mas nunca vai comprar um amor de verdade. O dinheiro, ele pode até fazer com que você tenha filhos, mas nunca pode constituir uma família.
A gente acaba percebendo, queridos, que o dinheiro, ele passa a ser um detalhe. Tem gente que diz que o dinheiro é neutro. O dinheiro não é neutro. Um copo descartável é neutro. Porque se uma nota de R$50 estiver na rua e eu estiver andando, eu não vou estar indiferente a ela. Eu vou abaixar e vou pegar. Mas se eu passar na rua e ver um copo descartável, eu vou ser indiferente a ele. O dinheiro não é neutro e a Bíblia fala que o problema na vida não é o dinheiro. O dinheiro é bom. O problema é quando o dinheiro sai daqui, ó, do bolso, daqui, e ele vem para cá. E ele começa a dominar a nossa vida. E a gente começa a se perder nele. O dinheiro, ele tem que ser um servo e não um senhor. 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, do tal ele se torna escravo. Nós somos escravos daquilo que nos domina. Tem gente que é escravo do dinheiro. Ah, graças a Deus eu não sou escravo do dinheiro. Tem gente que é escravo do Instagram. Tem gente que é viciado no Instagram. E quando você fala que ele é viciado, aí mesmo que não, eu não sou, a hora que eu quiser eu disse, vocês são profeta. A hora que eu quiser eu paro. Ué, para então para você ver. Eu tirei essa porcaria do telefone. Faço a live de manhã no telefone da minha esposa. O pessoal da mídia responde, minha esposa responde. Tirei. Falei, vou dar um tempo, ficar uns 2 meses sem esse negócio. Menos problema. O pessoal acaba mandando mensagem, eles vão respondendo, o Carlinhos responde, me passa as mensagens. Mas isso mostra para nós que nós não podemos ser dependentes de nada que não seja Jesus. Porque se a gente parar para pensar, qual é a diferença daquele que é preso ao dinheiro para aquele que é preso no Instagram? Os dois estão perdendo tempo da sua vida com aquilo que verdadeiramente no final dela não vai fazer o menor sentido. E o texto diz que Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque Jesus, ele se preocupou com Zaqueu. Jesus olhou para a alma dele e viu o quanto aquela alma precisava de algo que ele não podia comprar, que ele não podia ter. E ao estar sentado ali, se existe um encontro que eu gostaria, Viviane, de estar ali presente, eu queria ser um dos discípulos ali, para saber o que Jesus falou para Zaqueu. O que Jesus falou? Porque o texto diz que Zaqueu se levantou, Robson, e Zaqueu falou o seguinte: olha, eu quero dizer que eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Sim ou não? Sim ou não? Jesus não pediu nada. E tem um monte de gente que acha e que tem medo de ter um encontro com Jesus porque acha que Jesus vai pedir: você não pode mais ir para a praia, você não pode mais fazer isso, você não pode mais, você não pode, você não pode, você não pode. Observe o que a religião faz. A religião, ela atrapalha. A religiosidade, ela dificulta. Ela é como a multidão querendo impedir que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus não pediu nada, querido. Porque a partir do momento que Jesus passa a ser tudo o que a gente tem, a gente passa a se preocupar menos com a gente, mais com o outro. A gente passa a ser menos egoísta. A gente deixa de ser avarento. A gente passa a ter no nosso coração uma das virtudes chamadas generosidade. Ele disse: eu vou dar metade do que eu tenho. Por quê? Porque ele olhou para dentro dele e ele falou: eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho mais do que eu preciso. Se a gente parar para pensar, Salomão, ele fala isso. De que sentido tem eu acumular tanto? Eu vou deixar para uma pessoa que eu nem conheço. E ele não está falando do filho ou do neto. Ele está falando do bisneto, do tataraneto, que ele nem conhece. E a gente acaba percebendo que os maiores problemas na vida, às vezes, é dinheiro. E a gente, Leandro, que trabalha como pastor, a gente vive em contato com a morte. E quantas são as vezes que a gente está no velório? Irmãos, eu já fiz velório que enquanto eu estava dando a palavra, a família estava dentro da casa roubando. Você acredita nisso? Alguém da família entrou dentro da casa do cara que morreu e roubou as coisas do cara.
Então você imagina, os filhos, quando não possuem um depósito de riqueza, não material e existencial, depois que os pais morrem, eles se degladiam, eles se matam, por causa de coisas que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E Zaqueu, ele teve a capacidade de se enxergar, e ele falou, cara, eu tenho mais do que eu preciso, porque agora o que realmente eu preciso é dessa presença. E ele disse, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se por acaso eu defraudei alguém, e aí entra uma discussão teológica, diz que se realmente ele era ladrão ou não. Ele disse, eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque como alguém vai restituir com dinheiro fruto de roubo? Faz sentido isso, sim ou não? Ele disse, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o incrível disso para mim é que Jesus não pediu nada. Jesus simplesmente olhou para ele naquela janta, Cristiano, e atravessou todas as defesas. Sabe aquelas defesas que nós colocamos, aquelas barreiras que nós colocamos às vezes para que as pessoas elas não tenham acesso a lugares escondidos dentro da nossa alma. Jesus é especialista em olhar para nós e atravessar todas as nossas defesas, porque ninguém olha como ele. O olhar dele nunca é um olhar de condenação, é um olhar de acolhimento, um olhar de amor, um olhar de compaixão. Enquanto todos chamavam Zaqueu de ladrão, Jesus simplesmente disse, hoje houve salvação na sua casa. Porque a coisa mais importante na vida do homem é a salvação. Na quinta-feira eu preguei aqui e eu falei isso. Eu falava do Francis Chan. Uma mensagem que eu assisti dele. Você imagina esse fio aqui, ó. Você imagina esse fio, a nossa existência. A existência humana. Deve ter uns 5 metros, 4 metros, esse fio. E aí a gente acaba percebendo que a vida aqui na Terra é esse pedacinho de metal aqui, ó. A nossa existência é isso tudo aqui, ó, eternamente. Só que a vida aqui na Terra é esse pedacinho aqui. Faz assim com a mão, esse pedacinho aqui, faz aí. É igual aquele hífen que fica na lápide, sabe? Aquele hífenzinho, da data que nasceu até a data de morreu. É hífen o nome, não é? A nossa vida aqui na Terra é isso aqui. Só que, além disso aqui, olha o que a gente tem. Olha a diferença disso aqui para isso aqui. Só que a gente vive uma vida aqui na Terra por causa disso aqui. Tem gente que mata por causa disso aqui. Tem gente que rouba por causa disso aqui. Tem gente que vende a mãe por causa disso aqui. Tem gente que faz loucuras por causa disso aqui. E não se dá conta de que além disso aqui existe o quê? Uma salvação. Por isso que Jesus disse para ele hoje, houve salvação. Salvação na sua vida. Hoje a salvação chegou na sua casa. Chegou na sua família. Porque a partir do momento que Jesus entra, queridos, na nossa vida e muda a nossa história, ele não muda só a nossa vida. Ele muda a história de toda a nossa família. Eu não nasci num lar evangélico, eu não tive esse privilégio. Eu não tive. Eu fui o primeiro da minha família a se converter. Só que Jesus, quando teve um encontro comigo, foi tão poderoso, foi tão transformador ao ponto de eu querer compartilhar com as pessoas que estavam à minha volta. E aí eu comecei a falar de Jesus para minha mãe que me criou. E aí ela viu no meu comportamento Jesus. E aí ela disse um dia para mim, eu quero esse Jesus. E ao receber esse Jesus, eu batizei ela. Eu tive um encontro com Jesus e proporcionei um encontro dela com Jesus e de muitas pessoas da minha família. Porque a gente passa a ser um provocador de milagre. Não tive pai e mãe, mas quando Jesus entrou na minha vida, ressignificou o meu passado e me fez de órfão de pais vivos, pai de muitos filhos espirituais. Observe que um dia lá na frente, quando estivermos diante de Jesus, quando ele não estiver mais na posição de advogado, porque ele hoje é o nosso advogado, mas um dia ele virá como juiz. E o juiz ele julga
aquilo que nós fizemos. Então hoje a oportunidade nos é dada de ter um encontro com Ele. E eu pergunto para você, o que tem atrapalhado você de ter esse encontro com Jesus? O que tem dificultado você de verdadeiramente ver a Jesus? Ou ter algumas atitudes que vão fazer com que você verdadeiramente possa entender que Ele é tudo que você precisa? A gente vive uma vida como se o tempo não passasse. Eu tenho 45 anos. No outro dia o pessoal estava jogando uma bola, e aí jogaram a bola para mim. E quando a bola veio, eu falei, pô, agora eu já sei o que eu vou fazer. E eu corri. Só que a mente foi, mas o corpo não foi. Sabe quando você está correndo em câmera lenta? E eu falei, meu Deus. E aí a gente acaba percebendo que eu não sou mais aquele menino com 20 anos. Estava fazendo atividade física com o personal, meu amigo que está aqui. E aí de repente comecei a sentir o tendão. Falei, cara, eu estou sentindo. E aí eu parei. Eu acho que já tem 4 semanas. E o negócio demora muito mais para resolver. Porque quando você é jovem, outro dia estava dando banho no Tito, ele abriu o espaguete. Falei, se sou eu, 6 meses de fisioterapia. Ele levantou na hora. Ih, falei, machucou meu filho? Não, papai. Porque quando a gente é jovem, a gente acaba percebendo que a gente pode fazer tudo. Mas chega um momento da nossa vida que a gente se encontra limitado. Mas existe uma coisa na vida que não tem idade. É ter um encontro com Jesus e ter a oportunidade de mudar a história da sua família, da sua casa, dos seus filhos, da sua posteridade. Conversão verdadeira é dar voz à consciência. Que a gente fala de se converter, de aceitar a Jesus. Mas a verdade, queridos, é que é a gente que precisa ser aceito. E eu não acredito que aceitar a Jesus é vir à frente, levantar as mãos. Aceitar a Jesus é muito mais do que isso. É muito mais do que andar com uma Bíblia embaixo do braço. É muito mais do que agora ter regras e dizer pode ou não pode, porque nesse encontro com Jesus fica claro pra gente que Jesus não pediu nada. Tudo o que Jesus queria era estar com Ele. Então, o que Jesus quer não é que você tenha um encontro com Ele aqui, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira. Jesus quer que você tenha um encontro com Ele aqui e que você leve Ele para sua casa, para que você possa sentar à mesa com Ele e com os seus, que você possa estar com Ele a todos os momentos da sua vida. É muito mais do que ver a Jesus num culto à noite, com luzes, com fumaça, com uma boa música. O que Jesus quer é ser levado para sua casa, ser apresentado para sua família. Jesus, ele veio para nos dar vida. Isso está em João 10:10. O ladrão vem, senão para roubar, matar e... Aí Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Fala forte, por favor. Para que vocês tenham vida. Observe que foi Jesus que disse isso. Eu vim para que vocês tenham vida. Aí ele fala, e vida... Olha, ele fala 2 vezes a palavra vida, Cris. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Jesus, Leandro, ele não veio dar uma abundância de coisas. Jesus, ele veio dar abundância de vida. Vida na vida. Repita comigo. Vida na vida. Por quê? Porque se Jesus viesse nos dar abundância de coisas, seria muito pouco. Porque isso o dinheiro pode comprar. Jesus veio dar para nós aquilo que o dinheiro não pode comprar. E isso está acessível hoje ao negro, ao branco, ao amarelo, ao pobre, ao rico, ao anônimo, ao famoso, ao desconhecido, ao curado, ao enfermo. Isso está acessível a todos. O que Jesus quer é muito mais do que ser visto por você. Ele quer ter um relacionamento com você. Eu queria que você ficasse em pé. O convite de Jesus hoje não é o nosso convite.
é Ele que nos convida para que a gente possa levar Ele para a nossa casa. Talvez você diga: Rafael, eu já aceitei Jesus quando eu tinha 15 anos de idade, numa igreja que eu frequentava com a minha avó, com a minha mãe. Mas talvez você já tenha levado Jesus para casa em algum momento. Coisas aconteceram, coisas entraram na sua vida e roubaram o lugar de Jesus. E hoje Jesus não está mais lá. Você sabe por que céu é céu? Porque Deus está lá. Céu é céu porque Deus está lá. Você sabe por que inferno é inferno? Porque Deus não está lá. Porque se Deus falar hoje para Miguel, para Gabriel: prepara tudo que a gente vai mudar. Aí Miguel vai falar assim: soberano, nós vamos para onde? Aí ele vai falar assim: nós vamos morar no inferno. Se Deus falar isso. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Deus vai falar assim: nós vamos para o inferno. Sabe o que vai acontecer com o inferno? Vai virar céu. Porque o inferno só é inferno porque Deus não está lá. Por isso que tem casamento com o inferno. Deus não está lá, pô. Tem empresa que é o inferno. Deus não está lá. Tem vida que é o inferno. Deus não está lá. A notícia boa é que Ele quer convidar você para ir de volta para sua casa, para ir de volta para o seu casamento, para estar de volta na sua empresa, no seu trabalho, na sua família. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje. O convite é para você e é Jesus que está fazendo. E hoje vai ser no seu lugar. Então, se você quer, faça um sinal com Jesus. Eu vou orar daqui mesmo. Pai, é no nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, que o Senhor segure nessa mão e que o Senhor retorne para a família, para casa, para o matrimônio, para as finanças, de onde o Senhor não deveria ter saído. É no nome de Jesus que eu declaro: onde houver uma mão erguida aos céus, pedindo ao Senhor, acenando para ti, assim como Zaqueu acenava em cima daquela figueira brava, dizendo: eu vim aqui para te ver. Mas ele não sabia que muito mais do que ver a Jesus, estava marcado um encontro com Ele, estava marcado uma janta, um relacionamento, e mais do que isso, estava marcado um dia de salvação. Eu quero declarar: onde houver uma mão erguida aos céus, haverá salvação nessa vida, nessa casa e nessa família, em nome de Jesus. Muda história, Senhor. Reverta o quadro, faça aquilo que o dinheiro não pode fazer. Ó Deus, faça aquilo que a medicina, o homem diz que não pode, porque não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Nós declaramos que esse encontro mudará a história das nossas vidas, mudará o nosso casamento, a nossa família, a relação com os nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, pega na mão dessa pessoa que levantou agora, sedenta, necessitada, carente, talvez estigmatizada, eu não sei, mas o Senhor sabe. Onde houver um coração contrito e quebrantado, que ali o Senhor se manifeste poderosamente. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, e essa semana que começa hoje possa ser uma semana onde o Senhor irá caminhar conosco em todos os lugares. Oramos com fé, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus te abençoe. Valeu!